Bem-vindos, tolos mortais, ao segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre a Mansão Mal-Assombrada. No nosso primeiro vídeo, eu contextualizei a Mansão Mal-Assombrada e toda a construção, todo o enredo principal. E hoje nós vamos falar sobre as adaptações da Mansão Mal-Assombrada, começando pelas adaptações dentro da própria atração. Então, conforme a mansão foi se espalhando, vamos dizer, pelo mundo, pelos parques da Disney, que ficam em vários países diferentes, foram se criando versões diferentes da mansão. E dentro da própria atração, em alguns momentos, foram havendo adaptações. E a primeira adaptação que eu quero falar a respeito é justamente o Haunted Mansion Holiday. Haunted Mansion Holiday é um evento especial entre os meses de outubro e dezembro na Disneyland, que se inspira no filme O Estranho Mundo de Jack de Tim Burton. Mesmo depois da tentativa frustrada de celebrar o Natal, Jack o Esqueleto não desistiu e então decide levar a alegria e os sustos natalinos para um lugar que o acolha, a Mansão Mal-Assombrada, e é o momento em que as 999 assombrações felizes se juntam às assombrações felizes de Halloween Town para celebrar. Madame Leota recita um poema natalino, vários dos personagens de Nightmare Before Christmas são vistos, há várias decorações natalinas mais assustadoras e o próprio monstro verde nos espera na saída da cripta. Outra adaptação é a versão da Disney Paris, porque quando a Disney começou a abrir parques em outros países, como eu disse, algumas atrações precisaram de pequenas adaptações. E assim também a Mansão Mal-Assombrada foi adaptada quando a Disney Paris abriu. Desta vez com o nome de Phantom Manor. A estética é diferente e tem um clima mais semelhante aos filmes de faroeste antigos. A história é muito mais desenvolvida e focada na figura da noiva. Existia um homem chamado Henry Ravenswood, que foi um colono fundador da cidade de Thunder Mesa, e iniciou a exploração de um campo chamado de Montanha do Pássaro Trovão, indo contra os protestos dos antigos povos residentes da região, que diziam que ali seria o templo, o altar de um espírito chamado de Thunderbird. Foi o momento em que Henry construiu uma mansão em uma colina para viver com sua família, sua esposa Martha e sua filha Melanie, que foi crescendo e se tornando uma bela mulher com muitos pretendentes que, na verdade, eles simplesmente sumiam. Os minérios de Thunderbird Mountain foram se tornando mais escassos, o que fez com que os mineradores fossem mais para o fundo, o que perturbou a entidade do pássaro trovão, que despertou, causando um grande terremoto em Thunder Mesa. Este que criou uma grande fenda em uma das alas da mansão Ravenswood. Também ceifou a vida de Henry e Martha. Nessa época, Melanie estava apaixonada por um dos trabalhadores da mina, Jacob, e seu pai tinha proibido o casamento de acontecer. Então, o único consolo que Melanie teria após a morte dos pais é que finalmente seu casamento poderia acontecer. Mas no dia do casamento, uma sombra obscura desceu sobre a mansão. Um fantasma que atraiu o noivo para o sótão da mansão e o perturbou até que ele se enforcasse. Melanie esperou por horas no altar, mas o noivo não veio. Assistiu então cada um dos convidados indo embora. Se levantou e disse: "Um dia ele virá." Melanie começou a vagar pela mansão enquanto os fantasmas riam de sua devoção a seu marido com desprezo. O fantasma lotou então a mansão com seus amigos fantasmagóricos e maléficos. A fantasma Madame Leota começou um feitiço para chamar os espíritos dos convidados de Melanie, enquanto a própria vagava
para tentar encontrar seu marido. Até que um dia ela acabou falecendo de velhice, mas ela ainda procura por seu marido em Phantom Canyon, uma versão fantasmagórica de Thunder Mesa, criada na fenda que foi feita pelo terremoto. Ainda assombrada pelo fantasma que se revelou sendo Henry Ravenswood, que, não acreditando que nenhum homem era bom o bastante para sua filha, assassinou cada um de seus pretendentes. Melanie foi consumida pela loucura, e agora qualquer mortal que entre à mansão pode ser o escolhido por ela para se juntar às demais assombrações como seu noivo. Mystic Manor, por sua vez, fica na China. As lendas de fantasma existem na China e às vezes são até celebradas, como a celebração do Festival dos Fantasmas Famintos, em que supostamente os ovos do inferno se abrem para os espíritos errantes e famintos. Os rituais incluem oferendas de comida e danças para apaziguar os mortos, sendo solene e focado no temor do infortúnio. Porém, o contato com assombrações nas tradições não seria exatamente algo bom, então seria contraclimático e talvez até desrespeitoso com as crenças. Bom, uma mansão onde se entra para ter contato com assombrações. A Haunted Mansion da Disney Hong Kong, então, é na verdade Mystic Manor. O dono dela, Henry Mystic, é parte da chamada Sociedade de Exploradores e Aventureiros, a SEA, que é uma organização que liga várias das atrações da Disney. Ele teria uma grande coleção de objetos mágicos em sua mansão. No dia em que visitamos ele acabou de fazer uma descoberta, uma caixa supostamente mágica. Quando ele dá as costas, seu pequeno macaquinho, Albert, acaba a abrindo. Uma poeira mágica sai de lá de dentro e começa a dar vida a todos os objetos da mansão, metendo Albert em uma enrascada que só acaba quando ele fecha novamente a caixa. Digamos que Albert se mete em vários problemas o tempo todo, sendo que no pré-show nós entendemos que o Henry salvou o Albert de quase ser devorado por uma aranha gigante. Haunted Mansion de Tóquio segue o mesmo clima e quase tudo igual da mansão da Disney World, mas com algumas diferenças, como por exemplo, a noiva de coração batendo está lá, mas ela é a Constance. E sim, ela assassinou seus maridos, mas não há sinais de um machado ou de cabeças decapitadas. A história é mais aprofundada no jogo Disney Story Beyond, e há teorias a respeito. Eu já fiz um vídeo no TikTok a respeito e eu vou tentar colocar aqui o vídeo que eu fiz, porque ele está bem completo. A versão de Tóquio da Mansão Mal-Assombrada. No Japão, as lendas de fantasmas são tratadas como quase uma subdivisão dos contos de fada. Então, a mansão fica em não mais, não menos do que Fantasyland. Sim, junto com as coisas de Alice no País das Maravilhas, um bando de princesinha cor-de-rosa. Sim, os fantasmas estão lá, entendeu? Em seu interior, a mansão segue o estilo da que foi inaugurada em 69. Porém, considerando alguns conceitos mais recentes, como a história da noiva assassina, Constance. Eu vou tratar da história da Constance em outro vídeo, mas a história dela é importante. Vamos resumir aqui rapidinho. A mulher era obcecada em ficar rica, então ela casou com 5 homens e matou todos. Geralmente a morte deles está associada a ter sido decapitado, mas não necessariamente. Aqui, por exemplo, a história é um pouco diferente, difere um pouco da versão original, mas é basicamente isso. Em outros vídeos eu vou abordar a história dela mais precisamente, tá bom? A sua aparência externa, isso é, a aparência da mansão, é semelhante à mansão do Magic Kingdom. Eu vou colocar as duas fotos aqui para comparar, tá bom?
Havia meio que um jogo que era parte de uma campanha publicitária chamada de Disney Story Beyond. A campanha girava em torno de um livro conhecido como Ghost Registry, um livro misterioso que narra as histórias de todos os fantasmas que assombram a mansão, mantidos pelos mordomos e empregadas domésticas. Porém, uma dessas empregadas domésticas, chamada ZG, deixa 8 páginas caírem vexucada que os fantasmas brincalhões desaparecem com elas. Ela e seu pai, Xavier, então, recrutam mortais para recuperarem as páginas. E aí entra uma teoria que foi abordada por um canal assim lá de Tóquio, que agora eu não vou saber qual que é, mas eu vou colocar aqui. E aí entra a teoria também do Tales of the Haunted Mansion, ou é Tales of the Mansion, ou é Stories from the Mansion. Eu não lembro bem ao certo o nome do cara, mas vai estar aqui e vocês vão ver, tá bom? Bom, existem alguns personagens nesse jogo, que são Harland e a Marilyn O'Hara, Constance, que é a Constance realmente, tipo, não muda aqui, Sally Slater, a menina que tá em cima de uma corda bamba e que um jacaré está para devorá-la, e os fantasmas caroneiros, Phineas, Ezra e Gus, além do homem envelhecido. Ele realmente é chamado assim em todas as versões da atração. Porém, os fãs mesmo atribuíram o nome para ele de Mestre Grace, que acabou sendo acatado pela Disney de uma forma ou de outra. Há uma teoria que explica a história da mansão com base no jogo e elementos da atração. Então seria a seguinte: no cemitério dessa mansão há 2 fantasmas tomando chá. Só que esse chá, na verdade, vem de uma garrafa de veneno. Há algumas xícaras espalhadas pela mansão, uma perto da bengala do Mestre Grace na biblioteca, o que pode nos levar a pensar que ele foi envenenado. Aqui também a Constance não matou os seus maridos com uma machadada, mas sim matou de alguma outra forma. Dá a entender que sim, ela teve esses maridos e ela matou eles, mas ela não os decapitou, como na versão original. O que pode nos levar a crer que ela os matou envenenados. E aí você pode pensar, então a Constance se casou com Grace e matou ele. Mas é mais profundo do que isso. Bom, no site original, a Sally Slater está descrita como tentando manter o equilíbrio. É claro, ela tá numa corda bamba em cima de um jacaré, mas talvez isso quisesse dizer mais do que isso, como se ela estivesse em um relacionamento tentando manter o equilíbrio entre 2 homens. E esses seriam o Grace e o Harland. Ao mesmo tempo, eles teriam se desafiado um ao outro para um duelo quando descobrissem isso. E nesse duelo, o Harland morreria. Por fim, a sua irmã Marilyn envenenaria o Grace para se vingar, e esse foi o motivo da Sally se suicidar, deixando-se cair da corda bamba na boca do jacaré. Por fim, Constance, por alguma relação com o Grace, e talvez entraria aí a ideia de que ela talvez teria namorado o Grace e tudo mais, enfim, é um pouco complicado isso, porque não tem evidências para isso, mas por alguma relação com o Grace, ela também teria envenenado a Marilyn. E os fantasmas caroneiros, como eles entram nessas histórias? Bom, um deles entra especificamente nessa história, que é o Phineas, porque existem algumas especulações do fandom de que o Phineas seria uma espécie de cientista e ele seria especialista em criar fórmulas, especialmente fórmulas de venenos. Mas essa é só uma teoria e é tudo que sabemos sobre essa versão. Adaptação em quadrinhos e livros. Bom, chegamos ao ponto em que vamos falar das histórias criadas para livros e quadrinhos, para mídias físicas, na verdade. Vamos começar pela versão da SLG. Existem várias histórias nessa adaptação.
de vários fantasmas da mansão que são contadas nas suas 6 edições, mas todas acabam girando em torno de uma história principal: o mistério da mansão. William Gracie era um marinheiro da tripulação do capitão Randall Peace. Randall foi descoberto por ele sobre um tráfico ilegal de armas de fogo. Assim sendo, William causou um motim, decapitou o capitão. A partir daí, Gracie assumiu o navio Pomona sob a bandeira negra, tornando-se um pirata. Anos depois, Gracie deixou a pirataria e foi viver em uma mansão que construiu para si. Em sua vida como pirata, ele tinha sido um homem terrível. Sob o nome de Capitão Blood, foi contrabandista de armas, saqueou vilarejos e devastou Portland. Antes de deixar a vida de pirata, ainda entregou toda a sua tripulação para os executores. Sabendo que sua mansão estava assombrada e tendo se apaixonado por uma mulher doce chamada Emily de Clare, ele pede ajuda de Madame Leota, que expulsaria os espíritos dali. Leota descobre que os fantasmas são parte da tripulação pirata de Gracie, mas ao invés de bani-los, Leota prefere tornar a mansão mais atraente para os fantasmas. Na véspera do casamento, a noiva Emily de Clare vai em busca de algo antigo, no sótão. Porque é a tradição, né? A noiva lá nos Estados Unidos tem que sempre estar portando uma coisa azul, uma coisa antiga. E tem mais 2 objetos que agora acho que é algo emprestado. Tem mais 2, eu sei que são mais 2 objetos. Eu vou colocar aqui como legenda para vocês, mas agora eu não vou lembrar exatamente. Bom, a Emily teria ido até o sótão para procurar algo antigo. Ela encontra então Randall Peace, agora o fantasma da caixa de chapéus, que revela que seu marido era na verdade um assassino. Grace encontra a noiva morta no sótão de ataque cardíaco. Leota se revela como sendo a autora de tudo isso e de ter feito tudo por ser apaixonada por Gracie. Em um ataque de fúria, ele decapita Madame Leota e se enforca nas vigas do telhado da mansão. Leota não percebeu que morreu e dentro da bola de cristal continua a chamar os espíritos e assombrações de todo mundo que atendem ao seu chamado para a mansão Gracie. A única viva na mansão é Michelle, uma empregada que continua trabalhando por lá, até o dia de sua morte. Sua equipe de faxineiras então herdam os bens e fortuna de Gracie. Outra adaptação feita para os quadrinhos é em 2016, na série Disney Kingdoms, no selo da Marvel Comics. Danny é um jovem que sempre foi interessado pela mansão e suas histórias. Ele queria explorá-la junto de seu avô, que era um aventureiro. Infelizmente, ele faleceu. Ele é então chamado para a mansão por Madame Leota, que conta que seu avô está preso na mansão graças a um feitiço do pirata Capitão Bartolomeu Gory. Leota faz um feitiço para que Danny possa ver os fantasmas. Ele segue para o salão de baile, onde Pickwick e os fantasmas caroneiros, entre outros fantasmas, estão sobre o feitiço de Gory, apenas festejando e se esquecendo de todas as coisas. Eles tentam prender Danny ali, também, em sua eterna festa. Danny acaba se juntando ao baile velório loucamente, até esquecendo de sua missão de libertar os fantasmas. Ele só sai desse transe quando o Capitão Bartolomeu Gory interrompe e transforma os fantasmas caroneiros em monstros para seguirem Danny, que só é salvo quando Ratbox Ghost aparece e o guia pelas escadas infinitas. Ratbox explica que elas têm acesso a diversos lugares assombrados e por elas ele viajava. Por isso ele estava há muito tempo ausente da mansão. A mansão do Disney World é conectada a essa mansão, a Phantom Manor, a Torre do Terror, o Museu do Esquisito. Muitos lugares assombrados são conectados a essas escadas infinitas.
Mas no momento ninguém consegue passar por elas, pois o feitiço prende todos os fantasmas dentro da mansão. Alguns outros fatos são interessantes nessa adaptação. O machado de Constance pode destruir espíritos, além de matar os vivos. E também é dito que Leota, Constance, Hatbox e Capitão Gory têm mais influência entre os fantasmas, pois morreram no terreno da mansão. Infelizmente, Hatbox precisa deixar Danny na biblioteca e é quando Gory aparece e faz Leota confessar que mentiu para Danny sobre seu avô estar ali. Logo depois, ele esmaga a bola de cristal de Leota. Ele força Danny a ajudá-lo a encontrar seu tesouro, que o ajudará a escapar da mansão, aprisionando todos os outros fantasmas. E se Danny não o ajudar, será morto e sua alma será presa para sempre. Danny então terá que vasculhar o único cômodo que nenhum fantasma tem coragem de entrar, o sótão de Constance, a noiva assassina. Em flashbacks, vemos Constance e sua mãe idosa que lamentam os rumores que se deram por causa das mortes de seus outros noivos, mas deseja sorte a seu sexto casamento. Constance brande seu machado após a saída da mãe, pensando no presente que dará ao novo marido. Voltamos para o capitão e Danny. O capitão conta sua teoria de que Constance teria sido surpreendida pelo sexto marido, que a teria assassinado, antes que ela pudesse se defender. Nesta hora, 3 fantasmas aparecem e atacam o capitão. Pickwick está junto e incentiva Danny a ir ao sótão, pois lá ele conseguiria escapar por uma janela que ele viu no sótão. Assim, ele o faz. Chega ao sótão, se balançando no esqueleto enforcado do capitão. Lá ele encontra o baú do tesouro, mas está vazio. Constance aparece e começa a perseguir o menino com seu machado. Por fim, ela revela que nunca foi sobre dinheiro, mas que ela gostava de casamentos. Então foi a forma que encontrou para poder fazê-los. Várias vezes, Danny encontra a janela e abre, sai por lá, assim consegue libertar os fantasmas também. O capitão aparece ainda ameaçando Danny e dizendo que irá prender mesmo assim todos os fantasmas novamente, e é então que Constance aparece. E lembra que eu disse que tem um fato interessante de que o machado dela pode destruir os espíritos? Ela decapita o Capitão Gory e Hatbox prende a cabeça dele dentro de uma caixa de chapéus. Leota volta ao normal e pede perdão a Danny. Danny descobre que seu avô não estava na mansão, mas que seu espírito o acompanhou durante toda a sua jornada. Nessa mesma série de quadrinhos também tem uma adaptação da série Disney Kingdoms, em que 3 adolescentes vão até o Museu do Esquisito. É um tributo às criações de Rolly Crump para o dito Museu do Esquisito que nunca aconteceu de verdade. Existe uma adaptação feita em 2020 para comemorar o aniversário de 50 anos da mansão, que se chama Frights of Fancy. Frights of Fancy conta a história de Sydney, que é a mais nova moradora da mansão assombrada, um lar de repouso para fantasmas perdidos. Agora ela precisa aprender a assustar os mortais para garantir seu sustento, enquanto uma fantasma malvada chamada Constance está determinada a tornar tudo mais difícil. Mas com a ajuda dos nossos fantasmas favoritos, sinistros e sorridentes, Sydney pode muito bem conseguir. Agora, sobre os romances e livros de contos da mansão. Haunted Mansion, Enter If You Dare é um livro de contos supostamente da mansão mal-assombrada da Disney, mas é um universo alternativo, então temos personagens equivalentes aos da mansão. Há uma noiva fantasma, mas não é nem a noiva de coração batendo e nem Constance. Assim sendo, vale mais aos fãs da mansão lerem a série Tales of the Haunted Mansion, uma coleção de contos que se passa dentro da mansão com personagens já conhecidos e queridos. Haunted Mansion Storm and Shadow
é um romance para jovens adultos escrito por Claudia Gray e lançado em 29 de agosto de 2023. Resumo: bem-vindos, tolos mortais, a um romance original e arrepiante inspirado na atração Mansão Mal-Assombrada dos parques da Disney. Audrey é uma garota nova na cidade, uma cidade que abriga uma mansão supostamente assombrada. Quando Audrey e alguns amigos decidem investigar essa mansão fantasma, ela se envolve em um mistério macabro e uma aventura sinistra que coloca em risco o destino das 999 felizes assombrações da mansão. Além disso, como se não bastasse, Audrey se vê em um triângulo amoroso entre o namorado e o enigmático Sterling, que pode ser muito bem um dos fantasmas. Será que Audrey e seus amigos conseguirão salvar os fantasmas e sua vida amorosa antes que seja tarde demais? Agora resta a gente falar a respeito das adaptações cinematográficas. O problema é, nós temos as versões que nunca aconteceram, que são a versão de 1999 da Sheila Greenberg e do John Hill, a série animada da Haunted Mansion e a versão do Guillermo del Toro. Só que eu já fiz shorts a respeito deles e eu também já fiz um vídeo completo que, assim, por mais que tenha algumas informações desatualizadas, ele tá muito bom, então eu vou deixar na descrição a respeito dessas versões. Posso até fazer uma versão atualizada falando de todas as histórias desses filmes e dessas adaptações que não aconteceram, mas isso fica para um vídeo futuro. Hoje eu vou falar especificamente das versões que foram lançadas, vou contar um pouco da história e vou falar também sobre a minha opinião a respeito de cada um. Bom, começando com o filme de 2003, eu tenho um vídeo também aqui no canal, que eu também vou deixar por aí, para que vocês assistam, em que eu conto, e também está bem atualizado, está muito bom, que eu conto o backstory da Mansão Gracie, que é a mansão mal-assombrada do filme de 2003. Bom, Haunted Mansion de 2003 foi a tentativa de adaptar a Mansão Mal-Assombrada, revitalizando o projeto lá de 1999, que nunca aconteceu, e embarcando no sucesso que a adaptação de Pirates of the Caribbean, Os Piratas do Caribe, havia feito em A Maldição do Pérola Negra. Na trama, Edward Gracie é o dono da mansão. Sua família é a herdeira dela, mas os Gracie têm estado desaparecidos por ano desde que uma tragédia grande os abalou. Anos depois, Edward e seu mordomo Humsley convidam Jim Evers, o Ed Murphy, para a mansão junto da sua família para supostamente vendê-la. Jim é o corretor de imóveis mais viciado em trabalho que você possa imaginar, o que deixa frustrada a sua esposa Sarah Evers e seus filhos, já que o pai vive perdendo os momentos em família. Ele até tinha prometido uma viagem calma para o lago, mas não via a hora de poder pôr as mãos na mansão e vendê-la. Quando adentram a mansão, acabam por ficarem presos graças a uma grande tempestade que se instaura. Acabam descobrindo por meio de fantasmas como Madame Leota e dos empregados Emma e Ezra que uma grande maldição se instaurou na mansão após a amada de Gracie, Elizabeth, falecer. E que Gracie acreditava que Sarah era a reencarnação de Elizabeth e por isso pretendia se casar com ela para acabar com a maldição. No clímax do filme, Humsley revela ter sido o assassino de Elizabeth e que supostamente fez isso para proteger Gracie. Vendo pelo lado histórico, o Humsley só queria que ele não se casasse com Elizabeth porque ela era negra. Não anula o fato de que o Humsley era um baita de um racista. Humsley é banido para o inferno e todas as assombrações sobem para o céu. Agora, no que tange a minha opinião, não há nada de errado no filme quanto às referências à mansão do parque, apesar de que aquelas são muito exageradas, quer dizer, só falta
que alguém coloque uma placa ali, tipo, veja isso visitando a Disneyland. Em Piratas do Caribe, há sim referências à atração original, mas elas são ressignificadas e transformadas. Elas têm sentido dentro da história, o que não acontece tanto aqui na Mansão Mal-Assombrada de 2003. A trama da noiva, seu assassinato e o contexto histórico é ótimo e rende uma abertura que paga tributo às tradições sobre a morte que haviam na era vitoriana. E também há muita cultura gótica, né? Entretanto, ao invés da noiva do sótão e tudo mais, a noiva é reduzida o filme todo a uma bola de fumaça, o que é muito frustrante. Além de que eu imagino que a escalação do Ed Murphy como personagem Jim Evers era a tentativa de criar um rosto para uma possível franquia, assim como Johnny Depp com o Jack Sparrow se tornando, bom, o rosto da franquia Piratas do Caribe. Quer dizer, a partir dali eu acho que a Disney queria criar mais filmes com os personagens da Mansão Mal-Assombrada em outros contextos, em outras casas assombradas, para que elas fossem até mais conhecidas do que a atração original. Mas o personagem por si próprio não é atraente. Bom, o Jim Evers é basicamente o Ed Murphy. Enfim, o filme não foi pra frente, mas valeu a pena conferir ele, vale a pena conferir pelos momentos icônicos baseados na atração, pelo backstory, além da cena dos zumbis, que é um marco nessa adaptação. Discorrendo aqui rapidamente sobre Muppets Haunted Mansion, que eu acredito que foi um preparatório muito grande, porque naquela época já estava anunciada a versão de 2023 da Kate Dippold e tudo mais. É um especial para Disney Plus da mansão, em que cada um dos Muppets se apresenta como um dos fantasmas. Por exemplo, a Madame Leota vira a Madame Pig Leota, que é uma junção dela com a Miss Pig. E nessa versão, o Pepe e o Gonzo vão para a mansão para um grande desafio de Halloween, junto de um homem misterioso que se intitula o Anfitrião Fantasma, que desafia a coragem de Gonzo, além, é claro, da noiva Constance Hatchaway, que aqui vai ser icônica como vilã da trama e que vai conseguir colocar o Pepe e também o Gonzo em muitos apuros. Apesar dessa ser uma sequência rápida, quer dizer, não é bem um filme, tem meia hora. É um curta-metragem. E de ser muito cômica por si mesmo, por ter os Muppets e tudo mais, Muppets Haunted Mansion é considerado pelos fãs a melhor das adaptações de Mansão Mal-Assombrada. E dá pra ver o porquê. Na verdade, ela não tenta, digamos, inventar moda. Ela é realmente uma adaptação simples da Mansão Mal-Assombrada e ela é o que ela se propõe a ser. Ela não tenta se vender como uma coisa muito grandiosa. E na verdade, é o que faz Muppets Haunted Mansion ser tão especial e ser uma versão tão boa da Mansão Mal-Assombrada. Dá pra ver que tudo é feito com referências, tudo é feito com carinho, com um certo amor à atração original. Até tem participações de Imaginers que são muito importantes para a história da Mansão Mal-Assombrada. Na cena da Miss Pig como Madame Leota, tem a participação da filha da Leota Tombs, que foi quem interpretou a Madame Leota originalmente. Então, tipo assim, gente, é um tributo muito grande. Mas vamos deixar de falar de uma boa adaptação da mansão e vamos passar para a versão de 2023, que não é tão ruim assim. Mas, bom, eu já vou falar dela. Bom, teve todo aquele rolê do Guilherme Del Toro com a Disney, que eu já cansei de contar mais de uma vez. E o filme do Del Toro não veio a ser uma produção na realidade, assim, tipo, que a gente pode assistir hoje em dia e tudo mais.
Outra hora eu falo disso, mas enfim, a Disney contratou a Kate Dippold e eu imagino que ela deve ter tido acesso e usado muitos restígios dos roteiros escritos pelo Del Toro, que a Disney guarda, afinal, as sete chaves. Bom, o Del Toro disse: Hatbox será o centro. Aqui ele é o centro. Hatbox será a ligação de vários lugares assombrados. Ele liga a mansão Grace e a mansão Crump. Mas vamos lá, segue o roteiro e um pouco da minha opinião. Bom, eu vou contar a história em ordem cronológica, que não é a ordem que ela aparece no filme. Se vocês quiserem ver como ela aparece no filme, eu sugiro que assistam, né, o filme e tudo mais. Mas é basicamente essa história. A mansão foi descoberta, já construída e adquirida por William Grace, que acabou perdendo a sua esposa Eleanor, e por isso chamou a Madame Leota para a mansão para tentar entrar em contato com Eleanor, mas ela nunca vinha. Durante um ano, Grace fez com que Leota fizesse uma sessão por noite. Fantasmas começaram a vir para a mansão. Leota o alertou sobre os riscos, mas Grace não podia parar. Logo, ele começou a receber mensagens de Eleanor convidando-o para se juntar a ela. Mas não era ela na verdade, era uma força maligna que se alimentava de seu luto. Leota encontrou um dia Grace morto e decidiu que deveria reconhecer esse espírito maligno e bani-lo. Mas quando ela tentou ver ele na bola de cristal, o pior aconteceu. Ele aprendeu em sua bola de cristal. Esse espírito era na verdade Alistair Crump, o fantasma da caixa de chapéus. Em vida, Alistair, ainda criança, tinha sido expulso de sua casa pelo fato de ter chorado demais no velório da mãe. Seu pai o expulsou com apoio das pessoas da sociedade e empregados. Alistair voltou anos depois e começou a dar festas com as pessoas que o traíram, mas ele as matava e as escondia debaixo da lareira. Uma noite, os seus funcionários se rebelaram, invadiram sua casa e o decapitaram. Dizem que ele também era parte de um culto que trocava sacrifícios de sangue por fama e poder, e isso também foi o que manteve sua presença na mansão. Mesmo após a morte, um grupo de médiums tinha conseguido expulsar ele de sua mansão, mas eles foram encontrados com os corpos em situação de exposição visceral. Quando escutou o chamado de Madame Leota, ele viu a oportunidade de se juntar às assombrações da mansão, não para celebrar o pós-vida com elas, mas para prender elas e alimentar seus poderes. Para ele poder escapar da mansão e voltar a causar o caos no mundo, ele precisava de 1000 assombrações. Logo após isso, Constance realizou os assassinatos de seus maridos e outras 66 mortes aconteceram na mansão, chegando a 999 assombrações. Foi quando Travis, sua mãe Gabi, se mudaram para a mansão. E agora eles contam com a ajuda de Ben Matias, Harriet, Padre Kent e Bruce para banir esse espírito maligno e libertar as assombrações. Mansão Mal Assombrada de 2023 não é nem de perto o filme perfeito da mansão. Ele começa muito bem, parecendo que será um filme realmente de sustos e muita cultura gótica, mas é um filme de comédia tremendamente mal escrito. Foi perfeito a forma como a lore se estabeleceu, mas eu tenho levemente a impressão, como eu já disse, de que tudo isso pode ou não ter vindo do Del Toro. E todo o backstory é mostrado de uma forma bom, com explanação barata, diálogos e a Madame Leota contando. Uma animação para mostrar a história do Alistair não é ruim, mas seria muito melhor se fosse construído a partir de cenas. Além de que, se lá no de 2013 eu já disse que as referências é do que o filme vive, aqui é 10 vezes mais. E falta eu falar sobre o videogame da Haunted Mansion de 2003, que também
Pra mim é uma adaptação muito boa, apesar de alguns exageros ali em meio, mas eu vou deixar pra falar do videogame da Haunted Mansion em outro momento. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso. E volte logo, volte logo. Traga seu atestado de óbito urgentemente. Se quiser se juntar a nós, faça as últimas providências agora. Nós estamos morrendo para receber você.